nesse final do segundo bimestre para conversar com vocês sobre como que foi a aprendizagem de vocês, o relacionamento, o cumprimento dessa meta no segundo bimestre. No primeiro bimestre a gente já estava aqui conversando sobre tudo que foi bom, sobre aquilo que vocês acharam que foi uma pena e o que tal, as sugestões que vocês deram para que a turma do quarto B avançassem aí em algumas questões, certo? Foi isso ou não foi? Foi? Quando a gente terminou a conversa, saiu uma meta aqui do quarto B, não foi isso? Foi ou não foi? Foi. Onde está essa meta? Onde está a meta? Aponta lá para mim. Ficou lá o bimestre todo, né? E a meta está reproduzida aqui no centro da roda. Tá ou não tá? Depois dessa meta, lá no conselho, na sala de arte, junto com os pais, cada um de vocês assumiu um compromisso. Não foi isso? Vocês, os professores, nós da equipe, os pais, não foi isso? Onde está esse compromisso? Onde está? Não está lá no mural? E aí nós vamos conversar agora para ver se vocês deram conta de cumprir com aquele compromisso. Se cada um cumprisse com o seu compromisso, conseguiria atingir a meta do quarto B. Não é isso? Sim? Então vamos ler aí qual foi a proposta da meta do quarto B? Vamos junto? No 3? 1, 2, 3. Mais estudo em casa de todas as matérias para auxiliar no trabalho em grupo e desenvolver a afetividade. Tinha bastante coisa, né? Estudar mais em casa para auxiliar esse trabalho em grupo e precisava desenvolver mais essa afetividade, essa convivência melhor, o conviver bem. Era isso? Sim. Então agora, cada um de vocês vai pensar como que vocês conseguiram cumprir esse compromisso para atingir a meta. Então vocês vão receber um instrumento, tá? Então aqui vocês vão receber uma carinha azul, que significa que vocês deram conta de cumprir com o compromisso inteirinho. Uma amarela, que significa que não deu conta de ser inteiro, ainda falta uma parte, certo? Que foi mais ou menos, não é assim? E uma carinha roxa, que significa que vocês não cumpriu nada do compromisso, né? Ficou bastante a desejar. Combinado? A gente só levanta, vai ser só depois que a gente terminar de conversar e eu pedir para vocês, aí vocês vão levantar alto assim, para termos um panorama da turma, correto? Então vai pensando já, nós vamos entregar os 3 para vocês e vocês já seguram aí e pensam. Cada um deve lembrar qual é o compromisso que assumiu lá na sala de arte para atingir a meta do quarto B. Será que conseguiu dar conta do compromisso? E aí precisa ser verdadeiro, tá? Que a gente tem aqui, ó, todos nós, os professores, os colegas, sabendo se a gente foi verdadeiro no compromisso, tá bom? Pronto? Então pode ir lá, já cada um aí já pensou no seu compromisso, separa aí o seu instrumento para avaliar o compromisso e pode levantar. A gente contabilizar, pode levantar mais alto assim. Pronto? Então olha só, vocês estão enxergando como que tá?
Tá mais ou menos na metade, né? Mais ou menos na metade, não é isso? Então vamos contar, levanta para eu poder contar. Quantos é que cumpriram com o seu compromisso? Olha, 10 pessoas avaliaram que deram conta de cumprir com o compromisso todo. Continua levantada aí que eu continuo. E 15 pessoas consideraram que não deram conta de cumprir com o compromisso inteiro. Só uma parte. Certo? Então, olha só, se a gente olhar, tem mais pessoas que consideram que não deram conta do compromisso inteiro do que as pessoas que conseguiram. Será que a gente daí conseguiu atingir a meta inteira? Não. Hein? Deu para atingir a meta inteirinha? Então a gente vai conversar o que é que aconteceu, né? Professora Ana, quer falar um pouquinho dessa avaliação que eles fizeram? Falar um pouquinho? Eu acho que eles estão... Ontem nós paramos, né? Como disse. Durante o bimestre, aliás, nós estamos conversando sobre as metas, tudo. E vendo o que eles poderiam fazer para atingir essas metas. Eu acredito que nessa avaliação o que faltou para eles realmente é a parte do estudo em casa. Foi um compromisso que eles haviam colocado, uma meta, e foi algo que nem todos atingiram. Nós tivemos uma relevância, algumas crianças passaram a estudar mais, né? Teve aquelas medidas adotadas, tudo. Então eu senti resultado, mas em algumas crianças, como nós mesmos conversamos ontem, ainda não tive o retorno. Mas pela avaliação deles, caminhou um pouco mais, né? Caminhou um sim. pouco mais. Mas o que nós avaliamos também ontem, que nós conversamos, não foi? Que nós temos, como já tinha falado, aqueles 3 tipos de atividades, aqueles 3 tipos. Então, aquele que depende aqui da sala de aula, eles foram praticamente cumpridos. Os que dependiam de mim, para com eles, então a gente tentou, acho que foi cumprido. Porém, o que faltou foi isso, é o de casa mesmo. Exatamente a meta, né, parceiro? É exatamente a meta. Exatamente a meta. Com relação à afetividade, eu acho que ela foi colocada no momento pelo professor, né? E eu acho que isso aqui, nós também temos questões agora pontuais. São bem pontuais mesmo. Não pode deixar o instrumento aí, eu vou passar a sacolinha e vocês vão guardar dentro da sacolinha. Tá bom? Guarda. Passa a sacolinha pro amigo para guardar, por favor. Vamos passar rapidinho. Vamos passando rapidinho, isso. Arruma, organiza, Thiago. Isso. Obrigada, turma. Agora, nós vamos assistir a um vídeo curtinho, mas que tem uma mensagem bastante importante para conversarmos sobre como que foi esse segundo bimestre do quarto B, tá? Então, prestem atenção, é uma mensagem importantíssima, o vídeo é curto, mas se vocês se distraírem, vocês vão perder o conteúdo dessa mensagem, tá bom?
não! É muito fundo! Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva! Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora! Parem de pular! Nós temos um plano! Você não pode Agora eu quero saber de vocês. Vocês vão levantando a mão para poder participar. O que essa história conta para nós? Fala. Mais alto, cá. Que a gente nunca pode desistir do nosso caminho, mesmo se alguém falar para nós desistirmos. Fala, Pedro. E muita gente que deixa pra trás e o outro ainda deixa o outro. E se acontecer ou ao contrário, aí pode deixar o outro, só que também pode ajudar. Pode ajudar. Fala. Não dê ouvido pros outros. Não dê ouvido pros outros. E mais? Fala, Bia. Mesmo o sapinho sendo surdo, os outros ajudaram e acabaram cooperando. Como que vocês acham que o sapinho surdo achou que os outros estavam cooperando com ele? Por causa? E esse sinal assim significava o que pra ele? O que ele sentiu? Hã? E a hora que ele pulou, o que ele falou pros outros? Que ele era surdo. Ele era surdo? Não, ele falou silêncio. É? O que ele falou pros outros quando ele conseguiu saltar lá do buraco? Foi isso que ele falou? Ele usou uma frase para falar com os outros na hora que ele chegou lá em cima. Oi? Obrigado por ajudar, por causa que ele tava. Os outros estavam. Eles não sabiam que ele era surdo, só que aí só descobriram por causa que ele pensou que era pra subir, só que não Ele era. falou. Era pra O Pedro está dizendo obrigada por me ajudar, né? E a palavra que ele usou foi encorajar. Vocês entenderam que foi essa palavra? Aí o outro veio. Foi ou não? O outro, ele falou a frase, o outro tava pensando. Daí depois que ele percebeu, daí ele falou, ele é surdo. Exatamente. Então, pelos gestos, ele se sentiu encorajado, né? Ele se sentiu ajudado. E aí a Maria falou, a gente não pode desistir do que a gente quer alcançar, não é isso? E aí quando aquele grupo percebeu que incentivando, encorajando, o sapinho tinha conseguido pular, o que eles fizeram? Ajudaram o outro. Como que eles ajudaram? Falando pra pular também. Falando para pular, o que mais? Encorajando, fazendo gesto. E o que mais eles usaram para encorajar? Que palavras eles usaram? Vem! Vem, você consegue. Ah, muito bom, Gustavo. Vem, você consegue. Então, a gente precisa ouvir sim quando o amigo está nos encorajando, não é? Agora vamos pensar aqui na sala do quarto B. Eu queria que vocês dessem algum exemplo que vocês viveram na turma, né, durante as atividades de vocês, que teve algum exemplo igual no vídeo. Que alguém conseguiu encorajar ou ajudar vocês em alguma coisa. Fala, Bia. Quando a... Não sei se era a Hilary e a Fernanda tá com uma dificuldade na atividade dela, falou assim,
Vamos lá, você consegue dar cabelo ajudando ela. Muito bem, Beatriz. Isso acontece poucas vezes no quarto B? Hã? Acontece bastante, eu acho. Acontece como, Lívia? Eu acho que acontece bastante, Ah, mas não é não é num gesto muito grande, é assim, ajudando na atividade e tal. Exatamente assim. É que o vídeo traz essa situação para chamar bastante atenção para isso, né? Mas aqui, como vocês falaram, acontece bastante. Acontece continuamente de um ajudar o outro nas atividades. E se eu tô ajudando o outro, eu tô fazendo o que com ele? Encorajando. Hein? Encorajando. Encorajando. Vocês usaram a palavra que a Maria usou, motivando, encorajando, né? Ajudando, cooperando. Se eu ajudo, eu consigo falar para ele que ele é capaz, que ele consegue. Não é isso? Que ele consegue fazer todas as coisas que ele quiser. Não é isso, Maria? Tá? Só basta acreditar. Então é bastante importante que vocês pensem nisso todo dia, durante o período todo da escola, né? Em todas as oficinas vocês desenvolvem atividade que geralmente vocês estão cooperando um com o outro. Não é assim? Na atividade de atletismo, na atividade do acompanhamento de matemática, no supermercado, né? Não é isso que acontece? Eles trabalham bastante nessa questão de um ajudar o outro. Eu acho que o próprio trabalho que vocês fazem com o Luigi, essa amizade, é um encorajamento. Vocês estão encorajando ele a enfrentar a própria... Quando você conta a história, Hilary, o que você está fazendo com ele? O que vocês fizeram com a Rafa? Na sexta-feira, na hora da experiência, a carinha de felicidade. O que eu tinha falado pra Rafa? Que foi tão bom ver aquela sua carinha de alegria, né? De felicidade. O que foi isso? Foi encorajamento. Então, são esses exemplos que vocês podem agora lembrar de outras situações que aconteceram aqui na sala. Certo, Rafa? Certo? Isso é bastante bacana, né? Saber que a gente pode contar com o outro, que não está sozinho. E vocês recebem o encorajamento só dos amigos? Não. De quem mais? Os Mais? De quem mais? Dos professores, dos amigos, né? Mas especialmente aqui na escola, dos professores e dos colegas, não é? Diariamente, não é isso? Então tá certo. Então agora, turma, como a gente já fez no outro bimestre, fala, Maria Fernanda. É que sexta-feira a gente estava fazendo uma tarde lá com o negócio do professor Tainá, todo mundo correndo, tá? Aí de repente a Lauren ela bateu numa pedra, tropeçou e caiu. Aí todo mundo foi lá ver porque ela estava chorando. Aí todo mundo resolveu ajudar. Aí depois o professor pediu pra mim pegar gente que não tinha. Então eu fui lá, peguei papel molhado e ajudei ela, porque ela tava chorando bastante, então foi bem. Também é um jeito de ajudar o amigo, certo? Agora vocês vão pensar no que a gente fez de avaliação dessa meta, no que nós conversamos aqui na sala agora sobre encorajar, sobre a motivação. Aí vamos pensar nesse segundo bimestre, não é o ano passado, não é do começo do ano, é desse segundo bimestre. Desde o dia que nós conversamos lá na sala de arte, vocês assumiram o compromisso até o dia de hoje. Entendido, quarto B? E aí nós vamos colocar aqui o que é que vocês aprenderam que foi bom, tá? Vamos pensar na questão da aprendizagem. O que é que foi uma pena que aconteceu na turma, que ainda precisa avançar com vocês mesmos, né? E que tal? Qual é a sugestão
para isso melhorar. Vamos. Mais um minutinho aí, para quem não deu conta ainda. Esse bimestre, nós estamos indo em todas as salas com esse objeto diferente. Por que a gente está usando esse objeto? Por causa do vídeo. Por causa do vídeo do sapinho. Por causa do vídeo. Então, o objeto vai nos lembrar sobre o incentivo, sobre a motivação, que eu não posso desistir, que é importante eu motivar o meu amigo, né? Que isso é bom pra mim, é bom pro amigo. Por isso que ele tá usando, não? É ou não é? Incentivo é bom pra vocês? Quando um ajuda o outro, o que vocês sentem? Alegria. Alegria, muito bom, Hilary. Quando vocês se sentem... fala, Maria. Você fica feliz porque você ajudou alguma pessoa que precisava de você. Você fica feliz por ajudar. E quando você se sente ajudado, como você se sente? Empenhado. Alegre. Empenhado? Alegre? Quando algum amigo te ajuda, quando o professor te ajuda, como que vocês sentem? Fala, Kisane. Incentivado, olha que bacana, né? Então é isso que o sapinho vai estar lembrando aqui pra nós durante a nossa conversa. Quem está com o objeto de fala? Não ouvi? Fala. E quem não está com o objeto? Fica quieto. Não fala, mas faz o quê? Presta atenção. Exatamente. Então escuta. Bom? Então vou passar para a Maria Eduarda. Pode falar, Maria. Pode ler, tá bom? Vocês podem ler ou falar se quiserem. O que aconteceu no bimestre com vocês no 4º ano B, que foi bom, o que foi uma pena e que tal? Pode falar, Maria Eduarda. O que eu coloquei que bom é que quase todo mundo atingiu a meta. O que eu mais gostei foi das aulas de matemática, da atividade de conta e de cálculo. Que pena que no dia do vídeo da Mata Atlântica teve gente que não colaborou para fazer o vídeo. O que eu menos gostei foi o vídeo da Mata Atlântica de geografia. E que tal estudar mais em casa e se dedicar mais e ver o site da nossa escola. Fala, Eduardo. O que eu achei bom foi as experiências com as plantas. O que eu achei uma pena que teve menos estudos nas provas. E o que tal ter mais experiências. O que bom que eu achei foi fazer a experiência do feijão com Luigi. O que pena é que alguns alunos ainda escrevem quando a professora está falando. E o que tal é termos mais experiências. Que bom que o 4º B tenha se dedicado um pouco. Eu acho que pena que mais gente foi embora da escola e que tal se a gente fazer mais trabalho científico. Que bom as experiências. Que pena as crianças do 3º ano ficarem abrindo a porta e que tal... deixa eu ver. Eu não ouvi pena. Fala de novo. Que pena. Que pena é as crianças do 3º ano ficarem abrindo a porta e que tal com a porta também. Que bom que eu evolui um pouquinho nas
chegar às férias. E que tal fazermos uma maquete da fotossíntese? Que bom que teve estudos. Que pena, muitas pessoas faltaram. Que tal mais estudos? Que bom ter o site para estudar. Mais alto. Peraí, que eu não ouvi. Que bom ter o site para estudar. Que pena que acabou o segundo semestre. Que tal ter mais experimentos no terceiro semestre? Inteira não. Ter mais experimentos no terceiro semestre. Mais experimentos. Que pena que acabou o semestre. Que bom foram as provas do segundo. Que bom as provas do segundo bimestre. Que pena que ninguém pode correr. Que tal correr contra o mistério no terceiro bimestre? Tá o quê? Ocorrer contra o mistério no terceiro bimestre. Que bom que alguns conseguiram cumprir o dever. Que pena que também alguns não conseguiram. Que tal nós fazermos mais experimentos sobre a fotossíntese? Ó, peraí, a gente vai fazer daí a Maria Cristina, ela pode colar. Que é mas agora que a gente já tá, né, nessa metade, a gente cola depois, a gente vai uns pouquinhos, porque senão daí a gente vai perder a concentração pra ir registrando e ouvindo o amigo, tá bom? Tá? Pode falar, Léo. Que bom foi os experimentos de ciências. Que pena que passa gente correndo no corredor e atrapalha nossa aula. E que tal quando a gente for gravar no site ou no YouTube colocar uma placa de silêncio na nossa porta? Gravar no site, né? Ou no YouTube para colocar uma placa de silêncio na porta. Quando for gravar. Então, que bom que houve envolvimento de todos, né? Mais envolvimento de todos com os estudos. Que pena que alguns alunos ainda não tenham se envolvido com os estudos na sala de aula. E que tal começar uma rotina de estudos então em casa, tá? Fala, Dani. Que bom que a gente estudou fotossíntese. Que pena que nesse semestre não teve muitos projetos. Que tal que esteja mais... Que nesse bimestre não teve muitos projetos. Que tal que esteja mais projetos e experiências. Que bom que alguns estão colaborando nos grupos e conseguindo sua música. E além do apoio da escola, muito bom poder contar com isso, em especial com a Melissa, porque como as crianças não vão contar muito, muitas vezes são atividades de ciências, principalmente na escola, porque é um idioma da vida da outra, né, que a gente sei, e eles recebiam participaram muito. E muito pena. Ah, sim, mais uma coisa também. Bom, esse contato que a gente está fazendo, esse respeito que vocês estão tendo lá nas redes sociais, né? Principalmente lá no WhatsApp, poder acompanhar de pertinho o estudo da Luana, da Crislane, de mais outra, da Fernanda. E tá muito legal isso, acompanhar e vocês mandando os estudos de vocês, porque eu acho que depois então que continue assim, sendo que tal é continuar isso mesmo. E
que pena, é ter pouco tempo. Nós temos pouco tempo para bastante coisa. E nesse pouco tempo, nós temos muitas interferências, como vocês mencionaram, como nós já conversamos. E nós temos alunos que abrem a porta aqui, né? Temos a cada troca de aulas, sala de cultura, né? Nós temos também um entra e sai danado aqui na nossa sala, só que pouco disso. Porque se nós não tivéssemos tendo esse entra e sai, nós não teríamos as coisas que nós temos, nós não teríamos os amigos que nós temos, certo? E eu acho que isso é bom para vocês. Vocês mesmos gostam, vocês mesmos têm falado um pouco disso, não é verdade? Então, se a gente não tivesse tido aqueles desafios que nós tivemos, a falta de várias atividades, vocês não teriam aprendido a celular, vocês não teriam trazido muita coisa para a escola, a gente não teria arrumado alternativas para nossas experiências diferentes. Então, eu acho que é isso, e é o que tal continuar assim, tá? Eu acho que o que pena nosso se transformou muito bom. Que se não tivesse sido tudo certinho, tal, a gente não teria arrumado nenhuma solução. Eu queria muito que eles conseguissem ver isso. E que tal é continuar vencendo esses obstáculos e fazer com que essa funcione? Isso. Tivemos muitos momentos aí que nós tivemos que fazer com que essa funcione. E nós vamos continuar trabalhando. Ok? Vamos parar com os criando qualidade na sala, nós podemos fazer mais texto, tirar a foto de algum lugar e escrever um texto sobre ele. Fala de novo que tal? Tal, que tal? Podemos fazer mais vezes, tirar foto de algum lugar e escrever um texto sobre ele. E o que pena? Que metade da sala não conseguiu superar nos estudos. As metas, né? Nós que ainda não voltou completamente, porque que bom o interesse pelas atividades da maioria, né? Que pena, comportamento e participação de alguns, não são todos que ainda estão comportando e participando nas atividades propostas. Né? Que tal melhorarmos a participação de todos nas atividades propostas? E aí, consequentemente, a gente melhora, né, todo o rendimento da atividade. Professor, pode ser mais discursos. Vai ser mais Talvez possa passar mais matemática. Mas é que eu expliquei, né? Matemática, é diferente. Ela junta ciências e geografia. Bom, isso, calendário, geografia, isso tem. Isso com ciências é diferente. Ana? Ó. Que bom que eu estou aprendendo mais. Que não está faltando mais? Que não está faltando. Que pena que a Laís, Gabriel Silva e a Eduardo foram embora da escola.
Que tal a gente aprender mais, fazer mais provas e mais experiências? Que bom que a gente ajuda a professora, que pena que a gente escreve quando a professora está falando, e que tal a gente fazer mais experiências sobre as pessoas. Que bom que a gente faz várias experiências, que pena que as estações acabaram. Então a gente fazer novas matérias no final. Que bom, turma, que vocês aprendem trabalhando em colaboração, motivando e ajudando os outros. Que pena que alguns alunos ainda precisam estudar mais em casa, não conseguiram atingir a meta toda. E que tal estudar mais em casa para atingir a meta completamente? Que bom que eles reconheceram que precisam melhorar, né? O cumprimento da meta do primeiro bimestre. Que pena que ainda falta um estudo em casa. Para melhorar isso, que tal ter uma rotina de estudo em casa? Nossa, fiquei bem feliz, né? Com o que vocês falaram aí. Que bom vocês, né? E quase todos atingiram a meta. Os cálculos de matemática, as experiências com as plantas, a experiência do feijão com o Luigi, que se dedicou nos estudos, que aprendeu as matérias, né? Que teve coisa para estudar, teve o site para estudar, as provas, conseguiram cumprir o dever, houve envolvimento com os estudos, estudaram a fotossíntese, o trabalho ajudou no desenvolvimento, ter os alunos esforçados e carinhosos que topam os desafios, a colaboração dos professores, da equipe, gestora, ter o interesse pelas atividades, né? O vídeo da Mata Atlântica foi legal, estão aprendendo mais, estão ajudando a professora e aprendem trabalhando em grupo, com cooperação. Isso foi muito legal. E o que pena? Que teve alguns alunos que não colaboraram na hora do vídeo da Mata Atlântica, tem o estudo para a prova não foi adequado, que pessoas foram embora da escola e que tem pessoas que ficam atrapalhando, né, no corredor, abrindo a porta. Que pena que estava chegando as férias, que muitas pessoas faltaram, que acabou o segundo bimestre. Que pena que ninguém pode correr, que alguns não conseguiram cumprir o dever, que não teve muitos projetos. Que pena ter pouco tempo, muitas interferências. Que pena o comportamento e a participação de alguns, né? Que pena que alguns escrevem enquanto o professor está falando e que alguns brigam para conseguir tudo. E o que tal? Estudar mais em casa, ver o site, ter mais experiências, fazer maquete da fotossíntese, estudar mais, né? Ter mais experimentos no terceiro bimestre, ter conto de mistérios, gravar no site ou no YouTube, colocar a placa, né, na porta da sala, cumprir com a meta. Na hora que vocês forem fazer o vídeo, falar de cada vez, continuar assim, vencendo os obstáculos, tirar foto de algum lugar e estudar sobre esse lugar, melhorar a participação de todos, ter mais matemática, aprender mais, fazer mais provas, fazer novas maquetes, né? Encorajar o colega e cumprir as metas. Mais alguma coisa? Eles já fizeram a foto do local, do bairro, tiraram fotos do lugar, por isso que a gente tem medo aqui, e maquete acabou porque as mães pediram. E a gente tem outras maneiras de cumprir que tá lá
uma outra maneira. Essa dos registros patrimônios históricos. Tem criança e tem mãe que já enviou. E é isso que nós vamos fazer. Nosso trabalho agora mudou, certo? Outra proposta. E projetos, eu fico muito feliz. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, mas eu acho que eu fico feliz porque a ideia é que aprender seja muito gostoso, né? Que o nosso lema estudar é divertido. E nós tivemos muita coisa, projetos, etc. E eu acho que se não percebeu e tal, não sei se eu fico triste, se eu fico feliz. Porque a ideia é essa, é que seja gostoso. Eu tenho aqui nas minhas provas, vou mostrar para vocês, o que eles escreveram sobre isso, os apontamentos deles, que eu acho que hoje eles ficaram bastante tímidos para falar. Inclusive tinha um monte de tal aí, várias sugestões. Eu vejo que na sala do quarto B, nós temos aqui vários cientistas, né? Os cientistas não é só aquele de fazer o experimento, de pegar alguma coisa do experimento no plano, mas o cientista é aquela pessoa curiosa que vai atrás para descobrir, né? Para sanar aquela curiosidade dela. E vocês são assim, né? São curiosos, vão atrás, fazem os trabalhos. Isso é muito legal, isso é muito legal. Professores e crianças, volta para o lugar. Tá? Então agora eu quero que vocês pensem. A Melissa retomou tudo que nós falamos aqui. Que foi bom, que foi uma pena e o que tal. E o que mais será que apareceu no que foi uma pena aqui no quarto B? O que ficou mais evidente que o quarto B ainda precisa melhorar? O que vocês acham, professores e crianças? Fala. Desempenho no estudo foi o que apareceu com mais evidência? Estudo em casa. O que mais, gente? Estudo em casa. Foi isso só? Foi isso, quarto B? Foi, professor? Eu acho que foi em casa também. É o infância. Eu, pra mim, o que tá pegando pra gente aqui é o em casa. Criar a rotina de estudo em casa, que nem todos têm, né? A maioria até tem, mas tem alguns nessa sala que ainda não pararam, né? Tiago, Lá. Tem alguns alunos Vocês voltam sempre no lugar. não pararam ainda para pensar que o estudo tem que ser diário, né? Vocês são estudantes e estudantes estudam todos os dias, né? Então precisam se dedicar todo dia, né? Pegar o caderno, entender o que foi feito em sala de aula, fazer a tarefa, ler um livro, não precisa ler um livro, né? Mas ler um pedacinho de um livro, isso é estudar. Isso deve acontecer todos os dias, e não só o dia antes da prova, ou na semana que tem prova, gente. Senão não dá conta. Se eu todos os dias em casa rever o que foi feito na sala de aula, quando chegar a prova, uma lidinha que eu dar, eu dou conta de tudo. Tá? Então o estudo tem que ser diário. Por isso que vocês são estudantes. Estudantes estudam, tá bom? E aí, é isso que precisa fazer? Concorda, professora Ana Paula? Concorda, professora Ana Paula? eu acho que eles podem sim, mas a gente das professoras sim. E mais dedicação. Então, como que pode ficar a nossa meta, então? Mais dedicação. Mais dedicação para uma rotina de estudo em casa? Sim. É isso? Sim. É isso? Sim. É certeza? Sim. Não podemos escrever essa E nossa vocês já meta? viram que isso dá resultado. Nós tivemos o Calil, que está estudando mais em casa, o que está acontecendo? Melhorou. Nós tivemos a Rafaela, que está começando, resolveu estudar bastante. O que aconteceu? Dá resultado? Dá. É o exemplo. Então, olha só. A gente ficou com uma parte da meta do primeiro bimestre, não foi? Não é isso que aconteceu?
Então, porque não sei se participou de todos, dos aconselhamentos que eu estou participando, vocês validaram bastante a questão. A maioria da turma disse que ainda precisa atingir. Aconteceu um pouco diferente nas outras turmas. A maioria da turma disse que conseguiu ir atrás da meta. Né? Então vocês estão com essa consciência bem firme. Não é, professora Nancy? Então eles sabem que precisam realmente. Não é muito fácil, por isso que, né? Foi difícil, vai precisar mais um bimestre para ir atrás dessa meta. Precisa, ó, da palavra usada aqui pela Maria Eduarda. Dedicação. Dedicação para organizar essa rotina. Rotina significa diariamente, pelo menos a gente começa com 20 minutos diários. Depois a gente vai ver que aqueles 20 minutos a gente não deu conta. Aí meia hora, até a gente chegar a 1 hora de estudo em casa, né? É o ideal na idade de vocês. Depois a gente vai precisando de mais um pouco. Então olha a meta que ficou pro quarto ano. Fala. Ela estuda em casa. Professora. Bom? Olha a meta. Mais dedicação para uma rotina de estudo em casa. Vamos repetir comigo? Mais dedicação para uma rotina de estudo em casa. Encerrar, cantar uma música que eu tenho certeza que vocês já aprenderam lá na educação infantil, no primeiro ano, no segundo ou em casa. Nós vamos cantar a primeira versão original da música. Depois nós vamos cantar uma adaptação da música que tem a ver com o nosso vídeo, nosso tema de hoje, que é a motivação. Tá bom? Então vamos lá, quem sabe canta comigo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Sem a sua companhia. Agora nós vamos substituir como pode um ser vivo, somos nós, não é? Como pode um ser vivo viver só sem companhia? Como pode um ser vivo viver só sem companhia? Tá? E depois nós vamos dizer sem a sua alegria. Como pode viver sem a alegria do outro? Tá bom? Vamos lá então? Como pode um ser vivo viver só sem companhia? Como pode um ser vivo viver só sem companhia? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua alegria? Sem a sua alegria. Agora vocês têm o compromisso de continuar pensando o que é que vocês vão fazer para realmente atingir essa meta do segundo bimestre. Mais dedicação para uma rotina de estudo em casa. Para lá no dia do conselho, a gente já ter o compromisso para firmar com os pais. Para terminar quarto B, vocês vão seguir com o compromisso de pensar o que vocês vão fazer para atingir a meta. E eu queria agradecer e dizer o quanto eu estou orgulhosa do quarto ano B, da participação de vocês, da reflexão que vocês são capazes de fazer e perceber como que está o desempenho de vocês, tá bom? Muito obrigada!